E se eu te dissesse que uma jovem fotógrafa urbana foi salva por um índio solitário quando estava prestes a ser devorada por onças na Amazônia? E que esse encontro desencadeou uma série de eventos que mudaria para sempre não só a vida dela, mas o destino de uma tribo inteira e de uma área ameaçada da floresta? O que você faria se tivesse que escolher entre voltar para sua vida confortável na cidade ou lutar por uma causa que nunca imaginou ser sua? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol se punha entre as copas das árvores, pintando o céu de laranja e vermelho. Os raios dourados cortavam a vegetação densa, criando um jogo hipnotizante de luz e sombra que Larissa não podia resistir. Seu dedo não parava de pressionar o botão da câmera profissional. Clique, clique, clique. A jovem de 27 anos, cabelos castanhos presos em um coque desalinhado, afastou o suor da testa com as costas da mão. Estava na Amazônia há apenas 3 dias, mas já tinha material suficiente para uma exposição inteira em São Paulo. Larissa, vamos voltar, já está escurecendo. A voz de Marcos, o guia da expedição, ecoou entre as árvores. Só mais alguns minutos, ela respondeu, sem desviar o olhar do visor da câmera. O grupo de 5 fotógrafos havia se instalado num acampamento próximo a uma reserva indígena, a 2 horas de barco do município mais próximo. Era uma expedição de fotografia de natureza, mas Larissa tinha seus próprios planos. Queria fotografar a vida real da floresta, não apenas paisagens bonitas para catálogos de turismo. Enquanto o grupo seguia o caminho de volta, ela notou um filete de água que descia entre as pedras. Desviou-se do trilho principal, seguindo o som da água corrente. Depois de alguns minutos, encontrou um riacho cristalino que desaguava numa pequena queda d'água. O lugar parecia intocado, como se nenhum ser humano jamais tivesse estado ali. Concentrada nas imagens, não percebeu que o céu escurecia rapidamente. Quando finalmente olhou para o relógio, já passava das 6 da tarde. As sombras se alongavam e os sons da floresta mudavam. O coro diurno de pássaros dava lugar aos ruídos noturnos, mais graves e misteriosos. Guardou a câmera na mochila e tentou se orientar. Na pressa de seguir o riacho, não tinha prestado atenção no caminho. Olhou em volta, buscando reconhecer alguma trilha, alguma marca, qualquer coisa que indicasse o caminho de volta. Marcos, Eduardo, chamou pelos companheiros de expedição, mas apenas o eco de sua própria voz retornou. Um frio na espinha percorreu seu corpo. Estava perdida. Tentou lembrar das instruções básicas de sobrevivência que recebera antes da viagem. Se estiver perdido, fique parado. Não se afaste ainda mais. Respirou fundo, tentando controlar o pânico. Tirou o celular do bolso, mas, como esperava, não havia sinal. A floresta ao redor parecia ter ganhado vida própria. Os sons tornavam-se mais intensos à medida que a escuridão avançava. Foi então que percebeu o silêncio repentino. Os insetos, os sapos, os pássaros noturnos, tudo havia cessado. Um silêncio denso e pesado, como se a própria floresta prendesse a respiração. Um galho estalou à sua direita, depois outro à esquerda. Larissa girou o corpo tentando enxergar na penumbra. Seu coração acelerou quando seus olhos captaram um movimento entre as folhagens. 2 pontos amarelos brilhantes a encaravam de dentro da vegetação. Olhos. Olhos de um animal. A respiração de Larissa ficou presa na garganta. Os olhos se moveram lentamente e a silhueta de um corpo enorme e musculoso emergiu parcialmente das sombras. Era uma onça pintada, seu pelo manchado camuflando-se perfeitamente na vegetação. O animal respirava pesadamente, seus olhos fixos nela. O pânico tomou conta. Sua mente gritava para correr, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Lembrou-se então de outro conselho.
Nunca corra de um predador. Isso só aciona seu instinto de caça. Tentou parecer maior, levantando os braços e abrindo a mochila para criar volume. Sua garganta estava seca, mas forçou-se a falar em voz alta e firme. Vai embora! Sai daqui! A onça não se moveu. Parecia estudá-la, avaliando sua presa. Um movimento à sua esquerda chamou sua atenção. Outro par de olhos brilhantes. Uma segunda onça, menor que a primeira, avançava lentamente, contornando-a. O desespero cresceu quando percebeu um terceiro animal se aproximando por trás do primeiro. Estava cercada. 3 onças pintadas adultas a observavam de diferentes pontos, fechando um círculo mortal ao seu redor. Socorro! O grito rasgou sua garganta. Alguém me ajude! Sabia que era inútil. Estava longe demais do acampamento. Ninguém a ouviria. A onça maior deu um passo à frente, seu corpo musculoso tenso, pronto para o bote. Larissa fechou os olhos, preparando-se para o impacto. Foi quando sentiu uma presença atrás dela, um calor, uma respiração. Não era um animal, era humana. Virou-se lentamente e seu coração quase parou. A menos de 1 metro dela estava um homem. Alto, forte, com a pele bronzeada coberta por pinturas tribais em padrões geométricos de vermelho e preto. Seus cabelos negros e lisos caíam até os ombros. Vestia apenas uma tanga de fibras naturais e empunhava uma lança de madeira com ponta de pedra polida. O índio não olhou para ela. Seus olhos intensos e focados estavam fixos nas onças. Moveu-se com uma agilidade surpreendente, colocando-se entre Larissa e os animais. Sua postura era ereta, confiante, sem qualquer sinal de medo. Começou então uma dança estranha. O homem balançava a lança em movimentos precisos, emitindo sons guturais que Larissa nunca havia ouvido antes. Não eram palavras, mas sim vocalizações que pareciam comunicar algo para os animais. A onça maior rosnou, mostrando os dentes afiados. O índio respondeu com um som semelhante, mais profundo, quase sobrenatural. Avançou um passo, batendo o pé no chão com força. Para espanto de Larissa, as onças recuaram. Primeiro a menor, depois a segunda. A maior permaneceu mais tempo, trocando olhares com o homem, como num duelo silencioso de vontades. Por fim, com um último rosnado, virou-se e desapareceu na vegetação, seguida pelas outras. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração ofegante de Larissa. O índio virou-se para ela. Seus olhos, negros e profundos, a estudavam com curiosidade. Obrigada, ela conseguiu balbuciar, a voz trêmula. Ele não respondeu. Apontou para a direção de onde as onças haviam fugido e balançou a cabeça negativamente. Depois, fez um gesto para que ela o seguisse, apontando para o lado oposto. Você entende o que eu digo? Fala português? Ela perguntou, ainda em choque. O homem apenas repetiu o gesto para que o seguisse. Sem alternativa, Larissa ajeitou a mochila nas costas e foi atrás dele. Caminharam em silêncio por quase 1 hora. A escuridão era quase completa agora, mas o índio se movia com segurança, como se pudesse enxergar no escuro. Ocasionalmente, parava e esperava que ela o alcançasse, sempre atento aos sons da floresta. Finalmente, um brilho alaranjado apareceu entre as árvores. Fogueiras. Chegavam a uma aldeia. O local era uma clareira circular, com cerca de 15 cabanas dispostas em semicírculo. No centro, uma fogueira maior iluminava o espaço onde algumas pessoas estavam reunidas. Quando se aproximaram, todos pararam o que estavam fazendo e olharam para eles. Um murmúrio percorreu o grupo. Várias crianças correram para ver a estranha visitante. Um homem mais velho, com o rosto marcado por pinturas elaboradas e usando um cocar de penas coloridas, aproximou-se. O índio que a salvara falou com ele numa língua que Larissa não compreendia. Uma conversa durou alguns minutos, com o mais velho olhando ocasionalmente para ela. Por fim, o ancião se aproximou e, para sua surpresa, falou em português. Meu neto Caê diz que as onças queriam você.
Elas não costumam caçar humanos. Por que elas queriam você? Larissa piscou, confusa. Eu não sei. Estava apenas tirando fotos. Fotos? O ancião franziu a testa. Ela abriu a mochila e mostrou a câmera. O homem mais velho pegou o objeto com cuidado, examinando-o com curiosidade. Turi, objeto dos brancos, disse, devolvendo a câmera. Sou Tibira, chefe desta aldeia Teneterrara. Você está perdida. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sim, estou com um grupo de fotógrafos num acampamento perto daqui. Eles devem estar me procurando. Tibira balançou a cabeça. Noite perigosa na floresta. Muitos espíritos. Você fica até amanhã. Caê leva você quando o sol nascer. Não havia como argumentar. Além disso, a ideia de voltar para a floresta escura era aterrorizante. Uma mulher se aproximou e a conduziu até uma das cabanas, oferecendo-lhe uma cuia com água e uma esteira para dormir. Exausta e ainda processando tudo o que havia acontecido, Larissa adormeceu rapidamente. Acordou com os primeiros raios de sol e o som de atividade na aldeia. Saiu da cabana e viu mulheres preparando alimentos, homens afiando ferramentas, crianças brincando. Uma cena de vida cotidiana que contrastava com o terror da noite anterior. Caê, o homem que a salvara, estava sentado perto da fogueira central, trançando algo com fibras vegetais. Quando a viu, fez um gesto para que se aproximasse. Obrigada por ontem, ela disse, sentando-se ao lado dele. Você salvou minha vida. Para sua surpresa, ele respondeu em português, com sotaque marcado, mas compreensível. Onças não atacam sem motivo. Elas sentiam algo em você. Era a primeira vez que o ouvia falar sua língua. Você fala português. Aprendi com missionários. Depois na cidade. Ele continuou seu trabalho de trançar sem olhar para ela. O que você quis dizer sobre as onças sentirem algo em mim? Caê parou o que estava fazendo e a encarou. Você não está bem. Tem doença dentro, não doença do corpo. Doença da alma. Larissa sentiu um arrepio. Como ele poderia saber? Nos últimos 2 anos, após perder os pais num acidente de carro, havia lutado contra uma depressão profunda. A viagem à Amazônia era parte de sua tentativa de reencontrar algum sentido na vida. Como você sabe disso? Onças sabem. Eu sei, você carrega peso grande aqui. Ele tocou levemente o próprio peito, na altura do coração. O velho Tibira se aproximou, interrompendo a conversa. Seu povo procura você. Fizeram barulho na floresta toda noite. Caê vai levar você agora. Após uma refeição rápida de frutas e uma espécie de mingau, Larissa se preparou para partir. Agradeceu ao chefe da aldeia, que assentiu gravemente. Volte quando quiser. Você tem olhos que veem. Ela não entendeu o que ele quis dizer, mas sorriu agradecida. Caê a guiou pela floresta com a mesma facilidade da noite anterior. Caminhavam em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Após cerca de 2 horas, começaram a ouvir vozes chamando seu nome. Larissa! Larissa! Estou aqui! Ela gritou de volta, reconhecendo a voz de Marcos. Logo avistaram o grupo de busca. Marcos, Eduardo e 2 homens locais contratados como guias. Todos pareciam exaustos e preocupados. Meu Deus, Larissa! Procuramos você a noite toda. Marcos correu até ela, abraçando-a. Estávamos quase chamando a polícia florestal. Quando se afastou, notou Caê parado alguns metros atrás dela. Seu semblante mudou instantaneamente para a desconfiança. Quem é ele? Perguntou em voz baixa. Ele me salvou. Eu estava perdida e cercada por onças. Ele me levou para sua aldeia. Os outros membros do grupo se aproximaram, olhando o índio com uma mistura de curiosidade e receio. Obrigado por ajudar nossa amiga, disse Marcos, estendendo a mão para Caê. O índio olhou para a mão estendida, depois para Larissa e finalmente aceitou o cumprimento com um breve aperto.
Precisamos voltar para o acampamento. Nosso barco sai amanhã cedo, continuou Marcos, voltando-se para Larissa. Você está bem? Eles não fizeram nada com você? O tom insinuava algo que a irritou profundamente. Eles me acolheram e me salvaram. Eu estaria morta se não fosse por Caê. Antes que a conversa continuasse, Caê falou, surpreendendo a todos com seu português. Vou embora agora. Cuidado na floresta. Ela nem sempre perdoa. Virou-se para ir, mas Larissa o segurou pelo braço. Espere. Como posso agradecer o que fez por mim? Ele a olhou nos olhos e ela sentiu como se pudesse ver através dela. Cure sua alma. É o melhor agradecimento. Com isso, desapareceu rapidamente entre as árvores, deixando todos perplexos. O retorno ao acampamento foi repleto de perguntas sobre sua aventura. Larissa contou o que havia acontecido, mas omitiu a conversa sobre sua doença da alma. Aquilo parecia pessoal demais, íntimo demais para compartilhar. Naquela noite, enquanto organizava suas coisas para a partida do dia seguinte, descobriu algo no bolso externo de sua mochila. Era um pequeno amuleto trançado em fibras naturais, formando um padrão complexo que lembrava vagamente uma onça. Não se lembrava de tê-lo recebido. Caê deve tê-lo colocado ali sem que ela percebesse. O objeto parecia vibrar em sua mão, como se tivesse vida própria. Decidiu guardá-lo com cuidado, sentindo que aquele pequeno presente significava mais do que parecia. Na manhã seguinte, enquanto o grupo se preparava para deixar o acampamento, Larissa sentia-se inquieta. Algo a incomodava, uma sensação de que estava deixando algo importante para trás. Pegou sua câmera e revisou as fotos que havia tirado, incluindo algumas da aldeia antes de partir. As imagens mostravam um mundo completamente diferente do seu, uma vida em harmonia com a natureza que ela apenas começava a compreender. Uma das fotos a fez parar. Era Caê, capturado sem que percebesse enquanto observava o horizonte. Havia algo em seu olhar, uma profundidade, uma sabedoria antiga que a câmera havia conseguido registrar. Vamos, Larissa, o barco não vai esperar, chamou Eduardo. Ela olhou para a foto mais uma vez, depois para a floresta ao redor. Uma decisão começou a se formar em sua mente. Vocês podem ir, eu vou ficar. O grupo inteiro parou o que estava fazendo e olhou para ela como se tivesse enlouquecido. Como assim? Ficar? Ficar onde? Por quê? Marcos parecia genuinamente confuso. Quero conhecer mais sobre a vida deles, sobre a floresta. Há uma história aqui que precisa ser contada. Larissa, você não pode simplesmente ficar na Amazônia. É perigoso. Você não conhece nada sobre sobrevivência na selva. Não vou ficar sozinha na floresta. Vou pedir para ficar na aldeia por um tempo, aprender com eles. A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Seus companheiros tentaram dissuadi-la de todas as formas possíveis, mencionando desde doenças tropicais até a dificuldade de comunicação. Mas Larissa estava decidida. Por fim, conseguiu convencê-los a deixá-la com suprimentos básicos e um radiocomunicador para emergências. Eles avisariam sua família em São Paulo sobre sua decisão. Quando o grupo finalmente partiu, Larissa sentiu uma estranha mistura de medo e excitação. Estava sozinha, na beira do grande rio, com uma mochila de equipamentos e suprimentos e um destino incerto à sua frente. Seguindo as instruções que havia memorizado, começou a caminhar na direção da aldeia Teneterrara. O caminho parecia diferente à luz do dia, mais vivo, mais vibrante. Prestou atenção em cada detalhe, cada som, cada cheiro da floresta. Após algumas horas de caminhada, começou a duvidar de sua decisão. E se não encontrasse o caminho? E se não fosse bem-vinda na aldeia? E se Caê não estivesse lá? Foi quando ouviu um barulho familiar de galhos quebrando. Seu coração acelerou, relembrando o encontro com as onças. Mas o que emergiu da vegetação foi Caê, carregando uma lança e um pequeno animal abatido na caça. Ele parou ao vê-la
sua expressão revelando surpresa. Você voltou, disse simplesmente. Como sabia que eu estaria aqui? Ela perguntou. Não sabia. Estava caçando. Ele indicou o animal sobre seu ombro. Por que voltou? Larissa respirou fundo. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente? Você disse que eu precisava curar minha alma. Acho que é isso que estou procurando. Caê a estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. A floresta cura, mas também cobra seu preço. Tem certeza? Tenho. Ele assentiu lentamente. Então venha, vamos para casa. A palavra casa soou estranhamente reconfortante. Seguiu-o pela trilha quase invisível, sentindo que estava no início de uma jornada muito maior do que uma simples visita a uma aldeia indígena. Quando chegaram à aldeia, foram recebidos com olhares curiosos. Caê explicou a situação ao chefe Tibira em sua língua nativa. O velho olhou para Larissa com uma intensidade que a fez quase recuar. Por que você quer ficar conosco? Perguntou finalmente em português. Quero aprender sobre a floresta, sobre vocês. E talvez, hesitou, talvez encontrar algo que perdi. O que você perdeu? Não sei explicar. Um sentido, uma conexão. Tibira trocou algumas palavras com outros anciãos, depois voltou-se para ela. Pode ficar até a próxima lua cheia. Aprenderá nossos costumes, trabalhará como todos. Se provar seu valor, poderá ficar mais tempo. Assim começou a nova vida de Larissa na aldeia Teneterrara. Os primeiros dias foram difíceis. O choque cultural, a barreira da língua, a falta de confortos básicos, tudo testava sua determinação. Mas havia algo revigorante na simplicidade daquela vida. Acordava com o sol, participava da coleta de frutos e raízes com as mulheres, aprendia a trançar fibras para cestos e redes. À noite, sentava-se ao redor da fogueira, ouvindo histórias que não compreendia totalmente, mas que a fascinavam pelo tom e pelas expressões dos contadores. Caê tornou-se seu principal elo com a comunidade. Ele traduzia conversas mais complexas e explicava costumes e tradições. Aos poucos, Larissa começou a entender algumas palavras na língua Teneterrara. 2 semanas após sua chegada, uma situação tensa surgiu. Um grupo de homens brancos apareceu na borda da aldeia. Eram madeireiros ilegais que haviam se deparado com a comunidade enquanto exploravam novas áreas para derrubar árvores. Tibira, Caê e outros guerreiros da aldeia confrontaram os invasores. Larissa observava à distância, preocupada com o potencial de violência. Os madeireiros, portando motosserras e algumas armas, mostraram um documento. Temos autorização para explorar essa área, disse o líder deles, um homem corpulento com barba por fazer. Vocês não têm como provar que essas terras são de vocês. Terra não é de ninguém, terra é dela mesma, respondeu Tibira com dignidade. Nós protegemos floresta há gerações. Olha, velho, não queremos problemas, mas vamos derrubar essas árvores, com ou sem sua permissão. Larissa não conseguiu ficar apenas observando. Aproximou-se do grupo, sua câmera em mãos. Estou registrando tudo, disse apontando para a câmera. Sou jornalista de São Paulo. Se vocês tentarem qualquer coisa contra essa comunidade, as imagens irão para todos os jornais do país. Era uma mentira, mas dita com tanta convicção que fez os homens hesitarem. E quem é você? O que faz aqui? Perguntou o líder, visivelmente incomodado. Estou documentando a vida dessa aldeia para um projeto internacional de preservação cultural e ambiental. Continuou a blefar, agradecendo mentalmente por suas aulas de teatro na adolescência. Tenho conexões com ONGs internacionais que monitoram essa região. Os madeireiros se entreolharam, claramente reconsiderando seus planos. Isso não acabou, advertiu o líder, apontando para Tibira. Voltaremos com papéis que nem sua jornalistazinha vai poder contestar.
Com isso, recuaram para a floresta, deixando um silêncio pesado para trás. Quando se foram, todos os olhares se voltaram para Larissa, alguns com espanto, outros com admiração e alguns poucos com desconfiança. Por que mentiu para proteger nós? Perguntou Caê. Não foi totalmente mentira. Posso realmente enviar essas imagens para jornais e ONGs. Conheço pessoas que podem ajudar. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Na verdade, posso fazer mais que isso. Posso contar a história de vocês para o mundo. Aquela noite, durante o conselho da aldeia, Larissa explicou seu plano. Usaria suas habilidades de fotografia e seus contatos em São Paulo para documentar a vida da comunidade e a ameaça que enfrentavam dos madeireiros ilegais. Criaria um dossiê para pressionar autoridades a reconhecer oficialmente as terras como território indígena protegido. Alguns anciãos mostraram-se céticos. Já haviam ouvido promessas de homens brancos antes, sempre quebradas. Mas Tibira, após ouvir todos, decidiu confiar nela. Mostrará nossa vida como realmente é, sem fazer de nós o que não somos? Perguntou o velho chefe. Mostrarei a verdade, sua força, sua sabedoria, sua conexão com a terra e também os desafios e ameaças que vocês enfrentam. Nos meses seguintes, Larissa documentou meticulosamente o dia a dia da aldeia. Fotografou rituais, trabalhos cotidianos, a relação harmoniosa com a floresta. Gravou depoimentos traduzidos por Caê. Mapeou as áreas ameaçadas por madeireiros e registrou evidências de invasões anteriores. Sua relação com Caê aprofundou-se nesse período. Ele não era apenas seu tradutor, mas tornou-se seu guia espiritual na jornada de cura que havia mencionado. Ensinou-a a meditar ouvindo os sons da floresta, a reconhecer plantas medicinais, a respeitar os ciclos naturais. A dor que você carrega, disse ele certa noite, enquanto observavam as estrelas, não desaparecerá, mas pode se transformar. Em quê? Ela perguntou. Em força, em propósito, em algo que cresce, não que consome. Aquelas palavras tocaram Larissa profundamente. Percebeu que a depressão que a consumia desde a morte dos pais havia se transformado em algo diferente durante seu tempo na aldeia. A dor ainda existia, mas agora coexistia com um senso renovado de propósito. Quando completou 3 meses na aldeia, Larissa sabia que precisava retornar brevemente à cidade para transformar seu material em ação concreta. Explicou seu plano para a comunidade. Voltaria a São Paulo, contactaria jornalistas, advogados e ONGs ambientais e depois retornaria. Na véspera de sua partida, Caê a levou a um lugar especial na floresta. Era uma pequena clareira onde crescia uma árvore imensa, com raízes que se projetavam do solo, formando cavidades naturais. Árvore sagrada. Nossos ancestrais falam conosco aqui, explicou ele. Sentaram-se entre as raízes da árvore gigante. O silêncio era diferente ali, mais profundo, como se o próprio tempo fluísse de outra maneira. Quando você voltar para sua cidade, lembre-se do que a floresta ensinou, disse Caê, sua voz mais suave que o habitual. Sua luta agora é nossa luta também. Larissa sentiu a emoção subir pela garganta. Em apenas 3 meses, aquelas pessoas haviam se tornado uma família para ela. A ideia de partir, mesmo que temporariamente, doía mais do que esperava. Vou voltar, prometeu, e trarei ajuda. Caê a olhou longamente, depois fez algo inesperado. Tirou do pescoço um colar com um pequeno pendente de pedra polida, esculpido na forma de uma onça. Isso protegeu meu pai, e o pai dele antes. Agora protegerá você. Caê, não posso aceitar algo tão valioso. Não é presente, é promessa. Você volta e devolve pessoalmente. Com lágrimas nos olhos, ela abaixou a cabeça para que ele colocasse o colar em seu pescoço. O peso da pedra contra sua pele era reconfortante, como um lembrete tangível de tudo que havia vivido. Na manhã seguinte, partiu acompanhada por Caê e 2 outros homens da aldeia até o ponto onde um barco a esperava.
A despedida foi breve, sem grandes demonstrações emocionais, mas carregada de significado. Espero você. Foram as últimas palavras de Caê antes do barco partir. O retorno à civilização foi um choque. As luzes, os barulhos, o ritmo frenético de São Paulo pareciam agora alienígenas para Larissa. Seu apartamento, que antes considerava acolhedor, parecia frio e artificial. Mas não tinha tempo para adaptações gradativas. Começou imediatamente a organizar seu material e a contactar pessoas que poderiam ajudar. Jornalistas, advogados especializados em direitos indígenas, amigos que trabalhavam em ONGs ambientais. Surpreendeu-se com a resposta positiva. Suas fotografias eram poderosas, mostrando uma faceta da vida indígena raramente vista. Não como relíquias de museu, mas como pessoas reais lutando para preservar não apenas sua cultura, mas um ecossistema vital para o planeta. Em 2 semanas, conseguiu uma reunião com procuradores federais interessados no caso. Em 1 mês, um documentário curto com seu material foi exibido em um festival de cinema ambiental, gerando grande repercussão. 6 semanas após sua chegada, recebeu um telefonema alarmante. Era Eduardo, seu amigo da expedição original. Larissa, você viu as notícias? Houve confronto numa aldeia indígena perto de onde estivemos. Madeireiros armados, tiros. Achei que você deveria saber. Seu coração gelou. Correu para o computador e procurou notícias sobre o incidente. Era realmente a aldeia Teneterrara. Segundo os relatos preliminares, madeireiros ilegais haviam atacado a comunidade após serem impedidos de acessar uma área da floresta. Havia feridos, mas nenhuma informação sobre vítimas fatais. Sem pensar 2 vezes, Larissa começou a organizar seu retorno imediato. Contactou todos os jornalistas e organizações com quem havia falado, alertando sobre a gravidade da situação. Comprou passagens para o dia seguinte e preparou uma mochila com o essencial. Antes de sair do apartamento, parou diante do espelho e tocou o colar que Caê havia lhe dado. Estou voltando, sussurrou para o reflexo. Aguente firme. A viagem de volta pareceu interminável. Avião, carro, barco. Cada trecho era uma tortura de ansiedade. Quando finalmente chegou ao ponto mais próximo da aldeia, encontrou uma situação caótica. Policiais federais, agentes da FUNAI, jornalistas e curiosos locais aglomeravam-se no pequeno porto. Conseguiu informações fragmentadas. Houvera realmente um ataque. Madeireiros haviam incendiado 2 cabanas e ferido 4 indígenas. A polícia havia chegado horas depois, mas os criminosos já haviam fugido. Com dificuldade, convenceu um agente da FUNAI a levá-la até a aldeia. O homem a reconheceu das reportagens recentes e concordou em acompanhá-la. Quando chegaram, a visão partiu seu coração. 2 cabanas estavam completamente destruídas. Crianças choravam, idosos sentavam-se em silêncio com olhares vazios. Alguns homens feridos recebiam atendimento médico de uma equipe de emergência. Procurou freneticamente por Caê e Tibira. Encontrou o velho chefe sentado perto da fogueira central, agora apagada. Seu rosto mostrava cortes e hematomas. Tibira! O que aconteceu? Onde está Caê? O ancião levantou os olhos lentamente, reconhecendo-a. Uma sombra de alívio passou por seu rosto cansado. Você voltou, como prometeu. Sim, voltei. Onde está Caê? Tibira apontou para uma das cabanas maiores, onde algumas pessoas se aglomeravam. Larissa correu até lá, empurrando gentilmente aqueles que bloqueavam a entrada. Dentro, deitado em uma esteira, estava Caê. Seu torso estava enfaixado com tecidos tradicionais manchados de sangue. Um médico da equipe de emergência checava seus sinais vitais. Caê! Ela se ajoelhou ao lado dele. Seus olhos se abriram lentamente. Um sorriso fraco formou-se em seus lábios quando a reconheceu. Você voltou. O que aconteceram? Quem fez isso com você? Homens de antes. Voltaram com mais. Com armas. Ele fez uma careta de dor ao tentar se mover. Tentaram queimar a aldeia.
Nós lutamos. O médico a afastou gentilmente. Ele levou um tiro no ombro e perdeu muito sangue. Conseguimos estabilizá-lo, mas precisará de cirurgia no hospital da cidade. Larissa assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Voltou-se para Caê. Vou cuidar de você. E vou fazer justiça. Eu prometo. Ele levantou a mão com esforço e tocou o colar em seu pescoço. Você cumpriu promessa. Voltou. Nos dias seguintes, Larissa dividiu seu tempo entre o hospital onde Caê se recuperava e a coordenação de uma campanha massiva de mídia sobre o ataque. As fotografias que havia tirado antes, combinadas com imagens do aftermath do ataque, geraram uma onda de indignação nacional. Autoridades federais intervieram diretamente. Os madeireiros responsáveis foram identificados e presos. Uma força-tarefa foi criada para acelerar o processo de demarcação oficial do território Tenete Rara. Quando Caê recebeu alta, 2 semanas após a cirurgia, encontrou uma situação muito diferente do que esperava. A aldeia havia sido parcialmente reconstruída com a ajuda de voluntários. ONGs haviam instalado placas solares para energia básica e um sistema de rádio para comunicação de emergência. E o mais importante, agentes federais patrulhavam a área, garantindo que não houvesse novas invasões. Você fez tudo isso? Perguntou ele a Larissa, enquanto caminhavam lentamente pela aldeia. Não sozinha. Muitas pessoas se importaram quando souberam a verdade, quando viram vocês como realmente são. Meses se passaram. A recuperação da aldeia avançava, assim como o processo legal de reconhecimento do território. Larissa permaneceu, ajudando como podia, documentando cada etapa, servindo de ponte entre os Tenete Rara e o mundo exterior. Seu relacionamento com Caê evoluiu para algo mais profundo que amizade. Não precisavam de palavras para entender o que sentiam. Era uma conexão que transcendia culturas e origens. Numa noite estrelada, sentados juntos nas raízes da grande árvore sagrada, Larissa percebeu o quanto havia mudado. A dor da perda de seus pais ainda existia, mas havia se transformado, exatamente como Caê previra. Tornara-se força, propósito, crescimento. Lembra quando nos conhecemos? Quando as onças me cercaram? Perguntou ela, segurando a mão dele. Nunca vou esquecer. Pensei que iam te matar. Você disse que elas sentiam algo em mim, uma doença da alma. Caê sorriu, acariciando seu rosto com a mão livre. E agora? O que elas sentiriam? Larissa fechou os olhos, respirando profundamente o ar da floresta. Dentro de si, sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. Acho que sentiriam uma alma em cura. Uma alma que encontrou seu lugar. Ele assentiu, olhando para o céu estrelado visível entre as folhas da grande árvore. Onças são sábias. Talvez não quisessem te atacar naquele dia. Talvez quisessem te guiar. Guiar para você, para este lugar, para você mesma. Para o que sempre esteve dentro de você, esperando para despertar. Larissa refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali. Uma série de coincidências? Destino? Qualquer que fosse o nome, agradecia por cada passo, mesmo os dolorosos. Tirou o colar de onça do pescoço e o estendeu para Caê. Estou devolvendo, como prometi. Ele pegou o colar, olhou para ele por um momento, depois o colocou novamente no pescoço dela. Agora é seu, para sempre, como parte de nossa história. Na aldeia, a fogueira central ardia alta, lançando fagulhas que se misturavam às estrelas. Sons de cantos tradicionais flutuavam até eles. Era uma celebração. A notícia oficial da demarcação do território havia chegado naquela tarde. De mãos dadas, caminharam de volta para se juntar à comunidade. Não como fotógrafa e guia, não como estrangeira e nativo, mas como 2 pessoas que haviam encontrado, um no outro e na floresta, o verdadeiro significado de pertencimento. E as onças, em algum lugar na vastidão da selva,
continuavam sua existência ancestral, guardiãs silenciosas de segredos que poucos humanos jamais compreenderiam. Segredos sobre cura, sobre conexão, sobre o entrelaçamento de todos os seres vivos naquela teia infinita que é a vida na grande floresta amazônica.